Após a refeição, Aki fica sério e deixa claro que precisa falar algo importante, pois chegou a hora de responder à confissão de Masiro. O episódio começa com Aki, que aparece com uma aparência não muito boa, demonstrando que sua saúde não está das melhores. Quando ele escuta um barulho vindo da cozinha, se pergunta se Iroha ainda está ali. Ele decide verificar, vai até a porta da cozinha, a abre e, para sua surpresa, encontra Iroha preparando alguma coisa. Preocupado, ele pergunta o que ela está fazendo, e Iroha responde de maneira calma e gentil, dizendo para ele não se preocupar. Ela explica que está preparando algo para ele, já que ele não está se sentindo bem, e que vai levar a comida até ele quando estiver pronta. Aki tenta recusar, mas Iroha não dá ouvidos e pede que ele descanse enquanto ela cuida disso. Obedecendo, Aki volta para a cama. Logo depois, Iroha aparece trazendo a comida que preparou. Ela a oferece com um sorriso, pedindo para ele provar e dizer o que achou. Aki, meio sem jeito, aceita, e, quando Iroha lhe alimenta com a própria mão, ele se sente ainda mais envergonhado. No entanto, ele não consegue negar que a comida estava deliciosa e agradece. Ele também se pega refletindo sobre o comportamento estranho de Iroha. Ela está sendo excessivamente gentil, algo que nunca aconteceu antes, o que o deixa com dúvidas sobre o que está acontecendo com ela. Ela então pede que ele descanse e diz que vai lavar a louça antes de ir embora para não incomodá-lo. Aki fica pensando sobre o comportamento dela, questionando o que aconteceu, já que normalmente ela sempre foi um pouco mais invasiva. No momento seguinte, Aki recebe uma ligação do irmão de Iroha. O irmão pergunta se ele está se sentindo melhor, e Aki confirma que sim. O irmão, então, menciona que ligou apenas para checar, caso ele ainda não estivesse bem. A conversa segue, e o irmão pergunta se algo aconteceu entre ele e Iroha, já que ela chegou cedo em casa e foi direto dormir, sem falar com ninguém. Aki fica em silêncio por um momento, e o irmão percebe que algo não está certo. Ele respeita o silêncio de Aki e diz que não precisa contar se não quiser. Aki responde que resolverá isso sozinho e o irmão, compreensivo, diz que é melhor assim, pedindo para Aki se cuidar antes de desligar a ligação. Após isso, Aki reflete sobre como a comida de Iroha o fez se sentir muito melhor, e decide adiantar os trabalhos que estavam pendentes. A cena muda para o dia seguinte, quando Aki está sentado na sala de aula, pensando sobre tudo o que aconteceu. Após a aula, sua senpai se aproxima e pergunta se ele já está se sentindo melhor. Aki responde afirmativamente, mas então pergunta o motivo da pergunta. Ela lembra que havia lhe pedido um favor antes e que ele havia dito que conversariam depois. Aki diz que lembra e pergunta sobre o que se trata. Ela, então, pede que ele a acompanhe para um local mais privado. Quando eles chegam ao local, Aki pergunta o que está acontecendo. Sua senpai, então, revela que se tornou conselheira do clube de teatro e que há um grande problema. Se não passarem no Festival Nacional de Teatro do Ensino Médio, o clube será dissolvido. Aki questiona por que isso é um problema tão grande, e ela explica que o problema é que Midori-chan, a presidente do clube, é sua irmã mais nova. Ela não quer que a irmã fique triste com o fechamento do clube, porque sabe que ela é uma garota muito boa, e por isso pede a Aki que a ajude. Aki, então, sugere que se eles se apresentarem bem, com certeza irão vencer. Mas sua senpai responde que esse é o problema, eles não sabem atuar bem. Ela pede para que ele vá até o clube de teatro e veja com seus próprios olhos. Após muita insistência, Aki acaba indo. Quando chega lá e começa a assistir à atuação, ele não aguenta e interrompe, perguntando irritado que tipo de encenação era aquela, chamando a apresentação de uma palhaçada. Uma das garotas pergunta quem ele é, o que dá início a uma confusão. Nesse momento, a irmã mais velha de Midori, a senpai de alguém, aparece e, ao ver a confusão, pergunta o que está acontecendo. Midori, que estava presente, se surpreende ao ver sua irmã ali e apresenta Aki, dizendo que ele agora será responsável por observar o clube de teatro. A irmã mais velha de Midori pergunta se ele é um membro reserva, mas responde que não precisa de reservas, pois 6 membros já são suficientes. No entanto, a senpai de Aki explica que ele não será um membro, mas sim um superprodutor, alguém que pode levar o clube à vitória. As garotas, inicialmente desconfiadas, começam a olhar Aki de maneira diferente, e, após um tempo de conversa, elas acabam aceitando a ideia. Aki, tentando explicar sua visão, percebe que ninguém o ouve e fica frustrado, saindo do local. Sua senpai vai atrás dele e diz que ele não pode desistir, que precisa convencê-las. Aki responde que, se elas não querem entender, ele não pode fazer nada. Ela insiste e, em um momento de irritação, Aki diz que talvez nem ela entenda o que realmente está acontecendo. Ele sai de lá, decidido a não continuar mais naquele processo. Enquanto caminha, ele pensa sobre Iroha e reflete sobre como,
Por mais boa dançarina que ela seja, ela jamais conseguiria atuar no teatro. A cena muda novamente, e vemos Iroha olhando as mensagens no celular. Ela pensa por um momento e, de repente, diz para si mesma: Senpai, como você é bobo. Ela então começa a refletir sobre tudo o que aconteceu, e reconhece que, no fim das contas, a culpa não é dele. Ela mesma é a responsável pela situação, pois sempre o tratou de forma brincalhona desde o começo. De repente, Masiro aparece por trás e pergunta o que está acontecendo, já que Iroha estava gritando. Surpresa, Iroha se questiona como Masiro apareceu ali tão repentinamente. Ela então se aproxima e pergunta o que Masiro estava fazendo ali. Masiro responde que havia ido à biblioteca pegar alguns livros e agora estava indo para casa. Iroha, curiosa, pergunta quais livros Masiro pegou, e ela responde que está tentando algo novo ultimamente. Iroha, então, fica curiosa e pergunta o que exatamente Masiro está tentando, mas Masiro fica nervosa e diz que isso não é algo que Iroha deveria saber. Em seguida, Masiro sugere que as duas sigam juntas, já que Iroha também está indo para casa. Iroha concorda no início, mas logo se lembra de que naquele dia precisa ir ao estúdio, pois Aki está esperando por ela no parque. A cena muda para o parque, onde Aki está esperando. Quando Iroha chega, ele indica que já é hora de irem para o estúdio, e os dois começam a caminhar juntos. Durante o caminho, Iroha continua agindo de forma estranha, o que deixa Aki cada vez mais frustrado. Ele demonstra claramente que não gosta daquela versão dela e questiona o motivo de ela não estar agindo como antes. Iroha rebate, dizendo que está sendo educada, gentil e se comportando como uma boa garota, e mesmo assim ele continua reclamando. A discussão segue até que eles finalmente chegam ao estúdio. Assim que entram, Aki entrega uma sacola, ou melhor, uma caixa, para Otto. Dentro há chocolates e panquecas. Ao ver isso, Otto entende que podem começar a gravação. Aki explica que Otto não cobra dinheiro pelas gravações, aceitando doces e bolos como forma de pagamento. Logo depois, Iroha se prepara para gravar. Ela pergunta se já pode começar, e Aki confirma que sim. Otto questiona se Aki acha mesmo que Iroha dará conta do trabalho, e ele responde confiante, dizendo que ela é diferente das outras pessoas e precisa de apenas alguns minutos para se familiarizar com o roteiro. Otto ressalta que, naquele dia, o desafio é maior, já que Iroha precisará dublar não apenas uma ou duas vozes, mas 5 ou 6 personagens diferentes. Mesmo assim, Aki insiste que isso não será problema e que ela conseguirá facilmente. Quando tudo começa, porém, a gravação sai muito pior do que o esperado. A dublagem de Iroha não fica boa, o que irrita tanto Aki quanto Otto. Aki se prepara para repreendê-la, mas antes disso Otto interrompe, literalmente o fazendo calar a boca ao colocar um doce em sua boca. Otto então decide mandar Iroha para casa, dizendo que ela só deve voltar quando estiver melhor. Depois que Iroha vai embora, Otto fica conversando sozinha com Aki. Ela comenta que ele parece confuso e que, por causa disso, Iroha também está confusa. Para ela, está óbvio que existe algo mal resolvido entre os dois. Aki tenta negar, dizendo que nem ele entende o que está acontecendo e por que Iroha vem agindo de forma estranha nos últimos dias. Otto responde que, independentemente disso, não pode permitir que aquela situação continue, pois Iroha é um verdadeiro prodígio. Ela explica que ama música e que é por isso que permite que eles gravem ali, já que não aceita ver um talento como o de Iroha sendo desperdiçado. Ela ainda deixa claro que, se Aki desperdiçar esse talento, ela não vai perdoá-lo. Mesmo assustado com a intensidade dela, Aki percebe que Otto não está brincando. Ela insiste que ele precisa falar pessoalmente com Iroha e resolver tudo de uma vez. Nesse momento, a cena mostra Otto puxando Aki para perto de forma exagerada, usando isso como uma maneira estranha de fazê-lo entender seus sentimentos e a gravidade da situação. Aki acaba compreendendo o recado. Ele se levanta, pede desculpas pelo que aconteceu naquele dia e promete que, dali em diante, terá mais cuidado. Depois disso, Aki envia uma mensagem para Masiro, convidando-a para jantar naquela noite e avisando que vai compartilhar a localização. A cena muda para os dois chegando ao restaurante, que parece bastante caro. Masiro demonstra preocupação com o preço do lugar, mas Aki age com naturalidade, dizendo que não é nada demais. Masiro sugere que o pai dela pague a conta, mas Aki reage imediatamente, achando essa ideia absurda. Ele garante que tem dinheiro suficiente e pede para ela não se preocupar. Os dois comem e bebem suco de uva enquanto passam tempo juntos. Após a refeição, Aki fica sério e deixa claro que precisa falar algo importante, pois chegou a hora de responder à confissão de Masiro. Ela tenta impedir, dizendo que não há necessidade, pois já sabe qual será a resposta.
Mesmo assim, ele insiste, mas Masiro se recusa a ouvir, afirmando que tem certeza de que será rejeitada. Ela explica que entendeu tudo no momento em que ele a convidou para jantar e compartilhou a localização, vendo isso como uma tentativa gentil de rejeição. Ainda assim, ela diz que isso só prova o quanto ele é uma boa pessoa, alguém que não quis machucá-la e preferiu criar boas lembranças para que ficassem guardadas, mesmo que cada um siga seu caminho. Aqui então explica que, no momento, não está disponível para esse tipo de relacionamento. Ele está totalmente envolvido com a aliança do quinto andar e com o trabalho para construí-la, o que consome todo o seu tempo. Masiro aceita essa resposta com tranquilidade. Ela diz que não precisa de tempo agora e deixa claro que não pretende desistir. Afirma que continuará ao lado dele e que tentará quantas vezes forem necessárias, dizendo que ele pode levar todo o tempo que quiser. Aqui fica surpreso com a determinação dela. Masiro então se despede e vai embora. Sozinho, Aki olha para o celular e pensa que, depois de tudo isso, chegou finalmente a vez de Iroha. Resumindo tudo isso, o Aki tá doente, ganha comida na boca, se mete num clube de teatro caótico, quase arruma confusão, a Iroha entra em modo estranho, a gravação dá tudo errado, a Oto ameaça acabar com a carreira dele, a Masiro aceita ser rejeitada e ainda fala vou ficar, e no final sobra aquele clima de agora bomba é com a Iroha. Ou seja, confusão emocional nível máximo. Então se você curtiu esse resumão, já deixa o like porque deu trabalho organizar essa novela inteira, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios porque isso aqui só tende a piorar, e comenta aí embaixo. Você acha que o Aki vai resolver isso com a Iroha ou vai continuar fazendo besteira? A gente se vê no próximo vídeo.